Começando a coletiva de imprensa com o técnico Eduardo Souza e também com o analista de desempenho, conhecido também aqui no Barra como Luizinho. Eduardo, primeiramente, boa noite para você, parabéns pela classificação tão suada, tão sonhada, batalhada e estudada por vocês aí dessa mesa. Muito boa noite, Eduardo. Boa noite, eu fiz questão de trazer hoje o Luizinho, porque o Luizinho, às vezes, a gente não sabe todos os profissionais que está por trás do trabalho, né? O Luizinho, desde quando nós classificamos, claro que ele já fazia isso na primeira fase, ele mapeou todos os adversários. Quando foi o Cascavel, ele nos trouxe todas as informações, tanto para o primeiro como para o segundo jogo, e eu achei que é justo, né? Porque às vezes o clube ele consegue as vitórias, falam-se muito dos jogadores, falam que são, na verdade, os protagonistas, né? Fala-se muito de treinador, eu acho que o treinador é só um conjunto, junto com os outros profissionais. Então eu fiz questão. O Luizinho já é um profissional que eu conheço há muito tempo, um profissional de alto nível, trabalhou Série A, Série B, e hoje o Barra tem o prazer de ter um profissional desse nível para estar nos auxiliando, nos ajudando aí. E ele já está, e aí eu já cobro ele. Hoje ele já vai trabalhar para amanhã nós já começar a mapear o Ceilândia aí. Luizinho, vou pedir uma palavra sua também, por favor, para se apresentar para a gente, falar um pouco do teu trabalho e como é que foi essa semana de trabalho para avisar o Cascavel e, lógico, comemorar depois da classificação para tão sonhada oitavas de final. Sim, o nosso trabalho começou no ônibus na volta lá, né? Quando saiu a notícia que o Tcheco tinha sido demitido e a possibilidade do César Bueno assumir o time, nós já começamos a trocar mensagem com conhecidos de quem tinha enfrentado o César Bueno no Sub-20. Fomos pegando os jogos do Atlético Paranaense, do Curitiba, do Paraná Sub-20, já para na segunda e na terça já ter uma ideia do início do trabalho, assim, já com o Eduardo, e pensando na estratégia já para o jogo daqui, do que poderia adaptar, do que não. E o nosso trabalho é filtrar o máximo para levar para os jogadores o mais objetivo possível, um vídeo curtinho, mas nós da comissão vemos muito, né? Nós vemos muito para os jogadores verem pouco e assimilar esse pouco. Que bacana, lapidar mesmo, né, Luizinho, essa parte. Vou passar agora o microfone então para o repórter Carlos Allen, da NSC TV. Carlos, peço para você se levantar um pouquinho para fazer a pergunta para a gente aqui, para o Eduardo. Professor, foi um jogo com dois tempos bem diferentes, né? O primeiro, eu não sei, ansiedade, talvez pelo jogo, o regulamento está favorável ao Barra, mas no segundo o futebol saiu, fluiu, enfim. Queria que tu analisasse por que o primeiro tempo mais travado do que o segundo. Você foi bem na sua colocação. Acredito também, essa ansiedade, às vezes você consegue o resultado fora de casa. Todo o ambiente, ele faz com que parece que o favoritismo aumente, né? E nós sabemos que isso não acontece. No primeiro tempo nós tentamos marcar um pouco mais alto e tivemos, não dificuldade, mas nós conseguimos retomar a bola e já perdíamos e virou um jogo muito de transição. E para quem tinha vantagem não virou um jogo cômodo, né? Eles tiveram várias transições, eles não conseguiram finalizar de dentro da área, mas de fora da área algumas situações, né? A ansiedade, acho que nós achávamos que teríamos que fazer o gol a qualquer forma, né? Mas isso aí foi um aprendizado, né? Foi o primeiro mata-mata, né? Então, com o resultado, isso aí vai levar, como que eu falo para eles, todos os jogos, eles são parâmetros para a gente crescer, e esse vai ser. O segundo tempo não, a gente abaixou um pouco numa linha média, deu um pouco mais a bola pro Cascavel. Nós somos muito fortes quando nós estamos organizados defensivamente, e aí as situações começaram a aparecer. Nós tivemos o lance do pênalti, fizemos o gol, eles tiveram uma ou outra chance de infiltração, a hora que estava 0-0, mas depois que nós fizemos o gol, passou uma tranquilidade. E no fim do jogo a gente se organizou em uma linha de 5, que eles colocaram 2 centroavantes, mas aí é uma situação que a gente trabalhou bastante desde a pré-temporada. Então foi isso, o segundo tempo fluiu porque nós tivemos mais inteligência. Às vezes o jogo não é só com a bola, é o jogo sem bola, para você também usar a velocidade. E os jogadores que entraram também entraram muito bem, né? Mostrando que nós temos uma equipe forte. E agora é descansar, comemorar hoje e, como disse o Luzinho, a partir de amanhã já pensar no Ceilândia. Pois queria que tu falasse um pouco sobre esse adversário. Claro que vai ser estudado a partir de amanhã, mas o que vocês já sabem, entendem desse confronto que também é decisivo? Uma equipe muito experiente, né? Com jogadores experientes, passaram por Brasiliense, em Série C, em Série D. Então uma equipe forte fisicamente, né? Empatou o primeiro jogo fora, bola parada muito boa. Hoje o gol foi de falta, o gol lá contra o Água Santa foi de cabeça. Então a gente tem que estudar bastante. E agora é detalhes, né? Como foi essa fase.
mas ela vai se afunilando. Conseguimos a vitória, com a vitória trazer o segundo jogo para Balneário, para Itajaí, mas o segundo jogo ele só se faz se o primeiro jogo você estiver dentro da competição. Então vamos estudar bastante, mas é um jogo duro, como foi o Cascavel. Cascavel, às vezes você vê o 3-0, você acha que o jogo foi uma situação, mas quem esteve aqui viu a dificuldade que é, como todos os adversários estão tendo aí dentro do mata-mata. Professor, a Série D ela é muito difícil de alguém conseguir sair dela, porque depois da primeira fase inteira são 3 mata-matas, né? Como que é esse alívio de passar o primeiro, mas sabendo que mesmo assim ainda não conquistou nada? Como que é essa dificuldade de jogar uma Série D e o que vem pela frente com esse sonho ainda vivo? Nós estamos trabalhando pouco a pouco. Eu acho que acesso é lá se nós conseguirmos chegar no último mata-mata. Nós trabalhávamos para classificar, agora nós trabalhamos em 2 jogos para ter mais 2, ganhamos mais 2 jogos. Então vamos trabalhar para que a gente possa daqui a 15 dias conseguir ganhar os 2 jogos, que aí sim é o jogo do acesso. E é histórico, é uma competição difícil. Equipes que investiram muito ao longo dos anos tiveram dificuldades de subir. Haja visto o Red Bull Bragantino, ficou muitos anos na Série D e não conseguiu subir, teve que comprar um clube que já estava na Série B e no primeiro ano subiu na Série B. Então a Série D é a divisão mais difícil, né? Agora, nos últimos anos a CBF tem olhado com mais carinho, então na próxima fase você já tem o VAR, então você já consegue se equilibrar, ela tem melhorado as logísticas, né? E nós esperamos que nós consigamos. O Barra precisa de calendário. Nós tivemos uma dificuldade no estadual, naquela situação do último jogo, que nós perdemos o nosso calendário, então nós estamos fazendo de tudo para que o Barra consiga esse calendário, mas o acesso se Deus quiser, nos próximos. Vamos pensar no Ceilândia, e aí sim, se nós conseguirmos ganhar mais 2 jogos, aí a gente vai estar preparado para quem sabe subir. Eduardo, então para finalizar, Ceilândia, a próxima fase da Série D, 8ª de final, como é que vai ser a semana de treinamento e preparação, e claro, da programação do Barra? Não saiu ainda a data, mas o Ceilândia tem mandado os jogos no sábado, né? Mas temos que esperar. Voltamos na segunda e se tudo correr dentro do que nós imaginamos, nós treinamos até a quinta-feira aqui e viajamos para Brasília, para que aí encerramos a preparação lá na sexta-feira e fazemos o jogo no sábado, né? A tendência é que o nosso jogo também seja no outro sábado, mas assim, acho que agora é comemorar, foi difícil. O Barra hoje está entre as 16 equipes, né? Na sua segunda Série D, num processo de evolução, e mérito dos jogadores, mérito do clube, mérito da diretoria, que tem dado todos os suportes para a gente, mas de nada vai adiantar se nós ficarmos pelo caminho. Nós precisamos muito agora de ter pés no chão. Hoje foi uma dificuldade gigantesca, um aprendizado gigantesco para que a gente consiga aí o nosso tão sonhado acesso.